defino como uma pessoa que está em processo contínuo de aprendizagem para a vida, né? Não só aprendizagem acadêmica, profissional, mas para a vida. Essa aprendizagem é a mais importante, né? Estou aqui feliz da vida, recebendo um convidado muito especial, João Rufino Júnior, que é o diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas, a ARCEPAM. A gente conhece o diretor-presidente no cargo, mas conhece pouco a sua trajetória de vida. Gosto de servir. E é isso que me motiva, né? É poder fazer algo de bom na minha área de atuação para que a vida das pessoas seja melhor. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast Inspiradores. É uma satisfação enorme para a gente trazer nesse projeto pessoas que têm uma trajetória fantástica para ajudar você a se inspirar e trazer também para a sua vida curiosidades, informações que podem te ajudar a construir uma carreira de sucesso, uma vida de sucesso, uma vida feliz e plena, olhando para os exemplos dos outros. Eu sou Rafael Cortesão, diretor-geral do Estúdio Inspiração, e estou aqui feliz da vida, recebendo um convidado muito especial, João Rufino Júnior, que é o diretor-presidente da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas, a ARCEPAM. Quero te dar as boas-vindas, agradecer por você estar conosco, participando desse projeto, compartilhando um pouco da sua história. Muita gente conhece o diretor-presidente no cargo, a função, o que ele exerce, mas conhece pouco a sua trajetória de vida, o que você já caminhou para chegar até aquele cargo, não é isso? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Rafael. Uma caminhada bastante longa. É um prazer estar aqui, agradeço o convite, né, de participar aqui do Inspiradores. Acho muito interessante, estava vendo aqui as outras participações, é muito legal essa oportunidade de compartilhar experiências, né? Que a nossa vida é feita de experiências, né? Algumas não tão exitosas, né? Outras de grande alegria, mas é esse conjunto que faz a nossa vida, né? E que me trouxe aqui, né? A esse momento aqui para conversar contigo. Espero que seja bastante proveitoso, bastante prazeroso para todo mundo. Com toda certeza, a gente vai conhecer aqui aspectos da tua história que você vai poder compartilhar com as pessoas que já te conhecem, mas talvez não conheçam esses detalhes de como foi essa caminhada até você chegar onde você está hoje. Então a gente começa lá atrás, na tua infância. Conta um pouco pra gente como é que foi, você é daqui de Manaus, como é que foi esse primeiro momento aí da tua infância e quais são as lembranças que você tem mais fortes ainda desse momento? Bom, eu sou de Manaus, amazonense de Manaus, nasci lá no Morro da Liberdade, né? E de lá, ainda criança, fui morar na Compensa, ali na Zona Leste, e fiquei até mais ou menos os meus 10 anos e fui morar no São José, onde eu fiquei o resto da minha infância, juventude, a vida adulta, por muito tempo, ali na Zona Leste, onde eu cultivei muitas amizades, né? Que ainda hoje ainda tenho um contato. Então, essa é a minha trajetória ali do nascimento, da infância. Fui aluno do Dom Bosco, né? Estudei no Dom Bosco de 85 até 91. Terminei meu segundo grau lá no Colégio Dom Bosco, também fiz algumas amizades. Inclusive alguns gestores, né? São bosconianos, não da minha turma, mas de outras turmas lá do Dom Bosco. E uma vida de menino, né? De bairro, assim, que eu tenho muita saudade, que hoje em dia a gente não percebe mais, né? Na infância de hoje em dia já não há mais aquela coisa de brincar na rua, jogar futebol. Hoje é o celular, é o videogame, né? Que na minha época era bem mais difícil, né? Então, aquele convívio, né? Aquele convívio de, muitas vezes, o dia todo, sábado, domingo, jogar papagaio, bolinha de gude, futebol. Então, eu tive uma infância muito rica, né? Eu aproveitei bastante, fiz algumas amizades, consegui driblar muitos problemas, caminhos errados que infelizmente alguns amigos meus, conhecidos, não conseguiram, não tiveram oportunidade, né, de concluir os estudos, conseguir um emprego e conseguir trilhar um bom caminho profissional, né, familiar, enfim. Eu passei por muitas dificuldades. Meu pai saiu de casa quando eu ainda criança, ainda morando no São José. E a minha mãe, como eu e mais 3 irmãos, teve que trabalhar. Eu também tive que trabalhar para sustentar os meus irmãos, e estudar, enfim.
essa vida de muitos brasileiros, né? De dificuldade, mas que, graças a Deus e a dedicação, esforço, perseverança, né, a gente consegue chegar a um bom lugar, né? Então, se perguntar de mim o que que é sucesso, sucesso é você passar por todas as dificuldades que a vida te oferece e chegar a um ponto que você olha para trás e, puxa vida, passei por tudo isso, estou aqui, estou feliz, estou bem e quero continuar trilhando. Acho que não há um ponto a se chegar, né? Eu acho que é um eterno caminhar de você e sempre fazer reflexões e continuar amadurecendo, continuar crescendo e vivendo da melhor maneira. Então, resumindo um pouco dessa minha trajetória até aqui, é mais ou menos isso que eu te falei. Legal, né? A gente tem muita curiosidade. Quem não viveu isso, eu sou do interior do estado também, tive a oportunidade de viver uma infância do contato, da brincadeira, da rua, do contato com a natureza, de ter muitas amizades ali. E a gente guarda muitas lembranças ali carinhosas, né? De momentos que a gente se colocou diante de situações que a gente guarda até hoje, de aprendizados importantes. Tem algum momento que você lembra, assim, desse período da tua infância, na periferia de Manaus, em que você resgata uma memória que é algo que ainda está presente na tua vida até hoje, te ensinou lições importantes mesmo criança? Eu acho que esse aprender a conviver, né, esse contato, como eu falei que hoje para as crianças, adolescentes de hoje é um pouco mais restritivo, né, por razões óbvias, né, a questão de segurança, enfim, e porque há outros atrativos que chamam a atenção. Eu acho que isso é muito marcante para mim, porque foi um momento ali que eu comecei a entender que você precisa socializar com as pessoas, saber conviver, saber se relacionar, que não é sempre a sua vontade, né? Entender o outro, entender as dificuldades do outro, entender as vontades, os interesses do outro e procurar ali não ter problemas, né? Eu lembro muito bem que no futebol, sempre no final, tinha uma briga, tinha uma confusão. E eu torcia para não ser um dos escolhidos, né? E fazer aquela roda ali na quadra lá do Leonor Show de Almuri, lá no São José, na Roxiborana, onde eu morei. E toda noite tinha o desafio. E eu torcia para não ser desafiado. E um belo dia eu fui desafiado pelo cara que era o mais brabo, né? O cara que era o mais metido a valente. E eu acabei ganhando a briga, né? Com medo, né? Um medo terrível, que eu nunca gostei de briga, de confusão, essas coisas, eu nunca gostei. Sempre procurei evitar, muitas vezes era inevitável. Mas eu acabei tendo aquele desafio ali e a partir daquele momento eu passei a vê-lo de uma outra forma, né? E entender um pouco da dificuldade, por que que ele era assim, né? As dificuldades que ele tinha em casa, com os pais e tal. Então acho que essa coisa de você começar a aprender a se relacionar socialmente, né? Ainda que num ambiente lá como aquele, eu acho que isso até hoje, né, para mim é muito marcante. E hoje, cada vez mais, eu entendo que isso é mais importante, né? Você saber se relacionar no meio profissional, no meio social, com os amigos, com a família. Isso é uma coisa que você tem que se reaprender, né? E aí tem mídias sociais também que entram muitas vezes para ajudar, muitas vezes para atrapalhar um pouco a comunicação, mas é se comunicar, né? Isso hoje tem um valor muito grande para mim e eu remeto isso daquele período em que eu conversava com todo mundo, eu brincava com todo mundo e procurava fugir de problemas. Acho que hoje é assim, né? Você tem que conversar, se relacionar com todo mundo, mas também buscar fugir de problemas, né? Com Ainda toda que muitas certeza. vezes seja inevitável. É verdade. E depois desse período da infância, né, você falou que começou a trabalhar muito cedo. Como é que foi isso? Você já era adolescente, morava ainda no São José, e como foi esse processo de, muito cedo, precisar exercer atividades de trabalho? Exatamente. Com a saída do meu pai, né, com a ausência do meu pai, eu fui vender din-din lá no São José. O São José estava começando, ainda o São José 1 estava ainda em poucas casas, o 2, o 3 praticamente não existiam, eram invasões também. E aí a minha mãe fazia din-din junto com a minha avó e eu ia vender esse din-din. Então esse foi meu primeiro trabalho, né?
E aí fui trabalhar em oficina de geladeira, de móveis, fui cobrador de ônibus, meu primeiro emprego de carteira assinada, né? Meu primeiro emprego formal. Foi uma temporada curta, mas foi bastante bacana também. Ali você convive com, né, com muita gente ali. Então, essas foram minhas primeiras experiências. E logo em seguida eu entrei no estágio na prefeitura, na Secretaria de Administração, né? Aí foi meu ingresso no serviço público, e estou até hoje, né? Então eu comecei bem ali, com uma atividade bem simples mesmo, como muitos meninos pobres naquela época faziam, né? Vender picolé, vender din-din, essas coisas. Mas sempre aprendendo, né? Buscando aprender na dificuldade ali, perder a vergonha, morri de vergonha de comprar ovo na taberna. Mas isso aí é legal porque isso você exercita, né, essas limitações e vai superando e vai crescendo, forjando o seu caráter. E é por isso que eu aprendendo que isso hoje é uma grande bobagem. E, enfim, eu faço rir bastante sobre essas minhas primeiras experiências profissionais. E como foi esse processo de você ingressar no serviço público primeiro como estagiário, né? Você já fazia faculdade, ainda estava no ensino médio. Como é que foi para você chegar até esse momento de pensar assim, puxa vida, isso aqui pode ser um caminho legal para mim? Eu havia terminado em 91 o ensino médio. E em 92, início do ano, fevereiro, uma amiga minha sabia, né? Soube que eu estava procurando emprego e disse: Olha, tem um estágio, um amigo meu que trabalha na SEMAD, tem estágio, mas eu não estou estudando, eu não estava estudando, tinha terminado o segundo grau, não estava fazendo faculdade nem nada. Disse: Não precisa. Ok. E aí fui lá, tal dia, e conheci, né, o coordenador da época lá do setor de pessoal da prefeitura e lá fiquei, lá comecei a trabalhar. 22 de fevereiro de 92, era o prefeito Arthur Neto, o primeiro mandato dele, no final do primeiro mandato dele, era um prédio que funcionava ali na 24 de Maio, no centro, é uma maravilha, tenho a maior saudade de trabalhar no centro, que é maravilhoso, que você sai na hora do almoço ali, vai dar uma volta, vai dar uma passeada, e aí, naquela época não tinha largo, né, não tinha, o teatro não era como é hoje, aquele ambiente, imagina hoje, deve estar melhor ainda, né? Então foi esse primeiro contato que eu tive com o serviço público, né, em 92. Em 93 eu fui contratado, né, que hoje chama de contrato temporário, e fiz o concurso em 95. Aí começa a minha carreira como servidor efetivo em 96, quando eu sou chamado, né, para tomar posse. E aí, no mesmo local onde eu iniciei o estágio, eu assumi o cargo efetivo de assistente administrativo. Foi nessa época que nasceu a vontade de você se colocar à disposição do serviço público e se ver como um servidor público e, quem sabe, como um gestor público que hoje você é? Não, na verdade, eu não tinha esse sentimento, esse apreço que eu tenho hoje, né? Inclusive, eu fui reprovado no estágio probatório, que na época eram 2 anos. Então, hoje são 3 anos. Então, todo aprovado em concurso, após 3 anos, é submetido ao estágio probatório para que ele, se aprovado, continue e seja efetivado. Se não, ele encerra ali a trajetória dele. E eu fui aprovado no estágio probatório em 97. Conte mais essa história pra gente. Eu na época eu faltava, chegava atrasado, auge dos meus 96, dos meus 22 anos, né? Ganhando um salário, comprei meu primeiro carro. Então aquela história que muitos contam, né? De sair, gostava do meu pagode naquela época. E aí, mas não era só isso, né? Eu tinha uma motivação equivocada, na verdade, porque eu gostava de trabalhar, sempre gostei de produzir, de fazer com que as coisas melhorassem, né? Dar as minhas ideias, e eu percebia que isso não era compartilhado por muitos. Então, assim, muita gente ia lá, chegava às 7 da manhã, o expediente era 8, chegava às 7, saía às 17, mas não fazia nada, né? Não produzia nada, ficava ali enrolando, ali, alguns colegas ali, nossa, isso... eu procurava me nivelar por baixo, o que não é bom, né? Acho que você tem que se nivelar, né, por cima, pelo alto, não por baixo. Então, eu vou fazer isso aqui, enfim, eu vou cumprir tabela.
E então eu não tinha essa dedicação porque eu achava que eu tinha que ir na toada dos outros. E isso é algo que eu aprendi que não. Eu tenho que ir na minha toada, naquilo que eu acho que é o correto. Então fui reprovado no estágio probatório, tive uma dificuldade de fazer defesa, mas a minha defesa foi acatada e eu consegui ser aprovado. E esse momento do estágio probatório foi um marco, né? Porque aí eu parei e pensei, bom, o que está errado, né? O que está acontecendo? E a pessoa que me reprovou hoje é uma grande amiga minha, foi a minha primeira chefe imediato, né? Ela tá até hoje na SEMAD, a minha amiga Vânia, vou até mandar um beijo para ela se tiver a oportunidade de assistir. Eu não guardo nenhum ressentimento em relação a isso. Eu acho que foi a melhor coisa que me aconteceu no serviço público. Talvez, se eu não tivesse sido reprovado, eu não tivesse feito essa reflexão e seria um servidor medíocre, no sentido de ser, não no sentido de ser médio, né? Não de procurar me dedicar, me aperfeiçoar, estudar, tudo aquilo que envolve o serviço público, tem uma normativa muito própria, né? E procurar ser um servidor realmente dedicado, né? Que eu busco ser hoje. Então, essa minha passagem, né, para o efetivo após o estágio probatório foi um marco. Ali eu parei, aí eu parei, passei a me comportar realmente sem olhar para os outros, né? Olhar para mim, bom, o que eu tenho que melhorar? Tenho que cumprir meu horário, eu tenho que me dedicar mais, eu tenho que produzir mais. Então, a partir dali, eu fui mudando meu comportamento, né? E fui ganhando oportunidades também naquele setor ali na SEMAD. Lá na SEMAD você teve a oportunidade de desenvolver uma atividade dentro do serviço público que te permitiu conhecer o funcionamento, né, da administração pública no município. Uhum. E em algum momento você começou a ser visto para outras oportunidades em outras esferas de governo. Como foi que encontraram o João Rufino lá? Ali na SEMAD eu trabalhei na auditoria de folha de pagamento, né, um órgão central de pessoal da prefeitura. Via a folha de todo mundo, sabia o salário de todo mundo. Época daquele papel formulário contínuo, né? Ainda, aquele que você olhava lá e via o nome, o salário de todo mundo. Comprava com o meu, de puxa vida, tô ganhando mal. Não, tô ganhando bem. Olha aqui, isso aqui tá ganhando mal. Que é o universo da prefeitura, né? E comecei a me destacar porque eu sempre gostei de inovar. Eu sempre, já naquele momento, naquele período da minha vida, eu sempre gostei de, poxa, isso aqui eu acho que pode ser feito de uma forma diferente, uma forma melhor. Eu acho que dessa forma, a partir da produção dos textos, né, que eu trabalhava com parecer sobre processos de pagamento, então eu procurava melhorar aqueles pareceres, dar a minha contribuição para que melhorasse aqueles pareceres. Então isso isso chamou a atenção. E aí você espera ser reconhecido, naturalmente, né? E foi reconhecido. No entanto, isso eu compreendo perfeitamente. Como você está inserido num grupo de pessoas, onde tem pessoas que estão há muito tempo, né? Que tinha gente há muito mais tempo, lá, 20 anos, 30 anos. Você tem que entender que chegar ao seu tempo, né? Entender que o seu tempo vai chegar, que não é o seu tempo, né? Que você quer, não. Vai chegar a minha oportunidade de assumir uma chefia, assumir um encargo maior para ter um salário melhor. E eu tive dificuldade de entender isso, né? Tive uma certa dificuldade, foi o que me motivou a sair. Bom, eu pensei, bom, se aqui eu não tenho oportunidade, eu vou buscar, eu não vou esperar, né? Eu não vou também ficar criando problemas, porque a política é essa, a regra da casa é essa, eu tenho que entender e me sujeitar. Se eu não entendo, não concordo, ou eu aceito de boa e fico ali esperando, ou então vou buscar. Foi o que eu fiz, né, em 2006, quando eu fui para a Escola de Serviço Público do município, assumi uma função gratificada lá, nessa área de pessoal também, né, porque eu já tinha essa experiência. E foi a minha primeira saída, né, da SEMAD, né, que ninguém acreditava, não, vai voltar, daqui a 1 ano, 2 anos vai voltar com o pires na mão. E eu não pensei, né, eu não fiz esse cálculo, né, acho que você faz muito cálculo, você acaba recuando, né, e eu não fiz, eu analisei o risco minimamente, se voltar, eu vou voltar, paciência.
já tinha perdido um pouco a vergonha, né? Um pouco da timidez. Muita gente não fazia isso por vergonha de voltar, porque você sai, você volta, você não vai voltar, seu lugar não está lá, né? Uma pessoa ocupou o seu lugar, então você vai ter que ser relocado em outro setor. Isso, não, melhor não. Então, isso gera um pouco de dificuldade. Para mim, não. E eu nunca tive que voltar, né? Essa que é a minha história, né? Eu nunca precisei voltar. Então, a partir dessa saída em 2006, eu voltei a SEMAD, mas para exercer cargos, não no sentido de voltar porque não há espaço. Um servidor, Sempre né, quis- que saiu de outro lugar. pra voltar. Exatamente, exatamente. Aí em 2002 eu prestei vestibular na UFAM, Engenharia Civil, passei. Foi uma dificuldade que eu tive, porque eu já estava na SEMAD e já tinha uma função gratificada, já tinha um encargo de chefia. E o servidor público, na prefeitura, ele tem o direito de cursar, né, a primeira graduação, a segunda ele já não tem esse direito, e compensar esses horários, né, esse período que você se afasta. Só que o curso era tarde, e eu não tinha, nesse período eu estava sem carro, eu pegava o ônibus ali na Getúlio Vargas, eu já ia dormindo, aquele sol quente de 1 hora, mas eu ia dormindo, porque a gente sabe, a gente não entende como é que as pessoas dormem, né? Eu sei como é. Você acaba de almoçar, senta no ônibus, aquele barulho, aquele chacoalhar, né? E dorme. Chegava sonolento na UFAM. Não concluí o curso porque eu tive dificuldade de administrar, por ter o encargo de chefia. Na época de fechamento de folha, eu tinha que sair. Há momentos em que eu saí fazendo prova. Olha, vem pra cá porque vai fechar a tua folha, tá dando problema. E eu tinha que sair. E aí eu acabei me desmotivando. Confesso que é um arrependimento que eu tenho, que eu poderia ter procurado uma maneira de conciliar, me esforçado mais, ou abrir mão da chefia, né? Abrir mão da chefia, ter uma perda no salário, mas para poder concluir. Essa é uma das coisas que eu me arrependo de não ter persistido, né? Eu optei por preservar o meu salário, né? Não o emprego, mas o salário. E não me formei, estudei 2 anos, né? Tenho alguns amigos que hoje estão no mercado. E aí em 2006, essa história que eu comecei a sair da SEMAD, e até hoje a SEMAD faz alguns anos que não me vê por lá. Como foi essa trajetória, né? Você teve essa primeira saída e aí depois vieram uma sequência de novos cargos, novos desafios, até você chegar hoje na CEPAM. Mas foram muitos. Conta pra gente um pouco Vários. aí. Em 2006, na Escola de Serviço Público, e aí em 2000, isso foi na gestão do Serafim Correia, né? Hoje o atual secretário da SEDECT. A gestão acabou em 2008, né? Ele não se reelegeu, e aí o servidor comissionado, o servidor efetivo, mas que tem função gratificada, quando muda a gestão, né? Zera, né? Então, normalmente, quem tem função gratificada continua. Comissionado já é mais difícil, né? Continuar. As mudanças naturais que ocorrem com a mudança de gestão. Em 2008, final do ano, acabou a eleição, eu recebi um convite para ir trabalhar, para voltar para a SEMAD, né? Mas como diretor, né? Como diretor, como o cargo equivalente da minha chefe que me reprovou no estágio probatório. E aí eu assumi, foi com minha volta à SEMAD já para assumir como diretor do sistema de pessoal da prefeitura, e fiquei até 2012 nesse cargo. Fiquei até 2012, 2009 até 2012. 2012 recebi um convite para ir para a CEMEF, que é o sonho de todo servidor da prefeitura, né? Trabalhar na CEMEF, porque é a que paga os melhores salários, as melhores gratificações. Mas eu não fui só por isso, eu fui pelo desafio de trabalhar na CEMEF. Eu preciso trabalhar na CEMEF, eu quero trabalhar na CEMEF. Foi uma temporada curta, um período curto, de 8 meses, mas também muito enriquecedor. Você conviver ali com os fazendários, né, existe algumas particularidades ali, né, até o final de 2009, 2012, e aí houve a mudança na gestão novamente, volta o prefeito Arthur, que foi o prefeito que quando eu entrei como estagiário na prefeitura, e fui trabalhar na CEMIF, lá com o Isso Abraão como secretário, fui ser assessor dele. E naquele momento eu não queria mais ser chefe de ninguém, eu quero trabalhar sozinho.
porque eu já estava meio cansado ali, né? Nessa época, na SEMAD, eram 80 pessoas que trabalhavam comigo, né? E isso tem um desgaste, né? Bom, eu quero ser assessor. Era outra vontade, eu quero ser assessor. O que o assessor faz? E fui ser assessor do ISA na Seminf, mas por 15 dias. Porque ele me convidou depois para ser diretor administrativo financeiro lá na Seminf, que era também algo que eu já sabia do desafio, mas não focava nisso, eu não tinha esse interesse. E aí, bom, vou topar. E topei, mas também por uma curta temporada, até isso foi de janeiro, fevereiro até agosto. E aí é quando eu vou para o estado a primeira vez. É a minha primeira ida para o governo do estado. Aí outra grande mudança, é uma outra realidade, é um outro momento, né? É um outro marco na minha vida profissional. Quando eu vou em 2014, final de 2013 para 2014, quando eu vou para o governo do estado do Amazonas. E lá no governo, quais foram os desafios assim que você ainda não tinha vivenciado por ser uma esfera diferente de governo, por serem pessoas completamente diferentes do relacionamento que você tinha construído até então, né, nos órgãos ali da prefeitura, do município? O que foi o principal impacto que te causou e dizer assim, opa, que eu vou ter que... O serviço público, ele tem muitas semelhanças, coisas que são muito parecidas, principalmente em relação à legislação, é praticamente a mesma legislação, em muitos aspectos na área meio, né? Mas há muitas mudanças, principalmente quando há mudança de uma esfera para outra, né? Da prefeitura para o estado. É um outro ambiente, é uma outra pegada, é um outro ritmo, é um outro clima, né? Que você precisa se adequar, né? E entender que você está chegando ali, né? Que as pessoas que estão lá estão querendo saber o que está vindo para cá, né? Então, esse foi em 2014, fui trabalhar na Secretaria de Trabalho, na CETRAB, também como assessor, né? Mas logo em seguida, 4 meses depois, assumi o Departamento Administrativo e Financeiro, lá na CETRAB, lá com a minha amiga Francinete, que hoje é superintendente regional do trabalho, aqui no estado do Amazonas. É um desafio grande porque você chega com muito conhecimento, né, com aquela vontade de fazer, mas espera aí, eu tenho que ver como é que eu vou me adequar aqui, como é que eu vou me encaixar aqui, porque é uma outra realidade. Há coisas que são, digamos assim, mais ágeis, outras que são menos, né, em relação à prefeitura. As diferenças que há realmente, né, no funcionamento das coisas. A diferença, sim, você precisa compreender isso, não achar que a tua vivência, tua experiência na prefeitura automaticamente te encaixa no estado, no ritmo do estado. E aí não é velocidade, é ritmo mesmo, como as coisas funcionam, né? Isso é bastante interessante, perceber essa diferença, né, entre o governo do estado e prefeitura de Manaus, que eu acredito que aconteça também em outros locais também, né, quando você muda, né, de gestão de esfera pública. Então foi 2014, 2015, aí eu saio de lá, né, e volto vou para a Câmara Municipal, a convite do vereador amigo meu lá, e para assessorar. E aí já é uma outra experiência, já é uma outra realidade, né? Outro poder. Um outro poder, aí uma oportunidade muito grande de exercer a habilidade política, que é fundamental hoje em dia, né? Hoje em dia, o gestor público ele tem que, ainda que seja técnico, visto como técnico, eu sempre falo isso. Antigamente se falava que existia o técnico e existia o político. Hoje eu entendo que o técnico tem que conhecer um pouco de política, exercer política, e o político tem que ter conhecimentos técnicos, pelo menos básicos, para tocar o órgão onde ele está exercendo a função, né? Então é essa mescla que tem que haver, que antes era muito separado, né? Eu via se falar, a secretaria tal é um técnico, a secretaria tal é um político. E acho que hoje os governantes veem, não, o perfil tem que ser mesclado. Determinados locais um pouco mais técnico, outro um pouco mais político, mas tem que haver ambas as habilidades, né? O conjunto de habilidades que vão formar, acho que um gestor mais preparado
para os desafios atuais. Então, na Câmara Municipal é política, né? É a casa do povo, né? O legislativo, você está convivendo com os políticos ali, com as demandas da sociedade. E aí você tinha a oportunidade de exercer e aprender muito também sobre isso, né? Sobre os problemas que chegam até o parlamento municipal. Uma experiência também curta, mas bastante proveitosa, principalmente para esse componente político. De você aprender a lidar com a política, né? E a política faz parte da nossa... Aí você começa a entender por que a política faz parte das nossas vidas, né? Então, foi uma experiência também muito, muito boa na minha carreira como assessor parlamentar. A política, de um modo geral, é a arte de equilibrar os interesses, né? De você buscar uma convivência harmônica, o mínimo possível, para que os interesses diversos entre as pessoas, entre os interesses privados e principalmente os públicos, consigam em algum momento convergir. Então, isso está ligado à vida de todos nós, né? É um erro quando a gente pensa que só político faz política. Não. No momento em que a gente entra numa sala, em um emprego diferente, em que a gente precisa conviver bem com aquelas pessoas para trabalhar bem, para ter um dia a dia, né, mais humano, mais produtivo, a gente está fazendo política. É a arte do diálogo, né? É a arte do Do diálogo. convencimento. É um conjunto de artes que eu me fascino, eu gosto muito de política, né? De entender o funcionamento, a lógica política, né? Que não tem nada a ver, não tinha nada a ver com a minha lógica, né? Que é uma lógica que a gente, né? Que muitas vezes quando não está inserido nesse contexto, tem a sua lógica das coisas, mas na política tem a sua própria lógica, né? E hoje eu entendo, procuro entender melhor o porquê das coisas, né? Dessa harmonização que tem que haver, desse diálogo. Isso ainda não se inventou uma outra forma, né? Então, é a forma como eu acredito que as coisas funcionam da melhor maneira, né? Você tem ali as regras, né? E os padrões morais, enfim. Esse exercício, né? De compreender lá o vizinho, se caiu, fez um barulho, para quem tem filho pequeno. Poxa, não, peraí, pode ter sido sem querer, né? Não vou ali acionar o condomínio, né? Uma buzinada, não vou. Então, isso é política. Isso é exercício da política, né? Entender, poxa, por alguma razão aquele camarada está com alguma dificuldade, eu não vou aqui, vou ser mais tolerante, vou ser mais compreensivo. Então, acho que a política, ela é isso, né? Eu acho que isso traz um crescimento mesmo para a gente, né? Quando a gente entende esse lado. Não falando de politicagem, que é outra história, mas dessa convivência, né? Desse padrão. A essência da política é isso, né? Exatamente. Buscar o diálogo. Tolerância às pessoas, respeito ao contraditório, respeito às opiniões divergentes, isso nos torna, acredito, melhores, né? Eu acho que o contrário, acho que não leva a bom caminho. João, em 2021 você chegou a um novo desafio em uma secretaria completamente diferente da que você já tinha, né, exercido suas atividades, num período complicado, que a gente ainda estava ali às voltas com a pandemia. Você assumiu a secretaria executiva da Sejusc. Conta pra gente como é que foi esse período e qual foi o grande desafio que você enfrentou lá no meio de uma época complicada de você, né, exercer as atividades ali, algumas delas diretamente impactadas pelo que estava acontecendo, e você chegando ali em um universo diferente do que você já tinha vivenciado. É um momento delicado na nossa história, né? A pandemia, hoje a gente consegue olhar para trás e, né, perdemos muitas pessoas. Eu perdi alguns amigos. A pandemia, eu vejo assim, hoje ela trouxe muitas lições também, né? Mas naquele momento, foi um momento muito difícil, né? A Sejusc que estava diretamente envolvida, né, nas ações do governo do estado para enfrentamento à pandemia, né? A Sejusc não parou, não parou. Nós continuamos trabalhando. Cheguei lá em meados de 21, pandemia naquele momento crítico, né? Isolamento, enfim, e acho que o desafio do setor público, ali, eu acho que ali, eu costumo dizer que ali, acho que foi uma oportunidade das pessoas entenderem e valorizarem o servidor público,
né, o Estado, né, como ente naquele momento, porque era quem estava presente, era quem estava ali, principalmente o pessoal da saúde, né, muitos servidores perderam a vida, né, nessa batalha, nessa luta, mas eles tiveram um papel essencial, né, os funcionários públicos em geral, porque tiveram que continuar ali desempenhando essas atividades para que a vida continuasse, né? Para que as coisas continuassem funcionando. Então foi difícil, né? Tive 2 vezes, né? Fui, fiz 2 vezes o exame no início, lá quando eu cheguei na Sejusc em junho, logo no início e no final do ano. Não tive sintomas. Mas aí a dificuldade naquele momento é porque muita gente se afastava, né? Enfim, foi algo difícil, mas ao mesmo tempo enobrecedor, porque você está ali, bom, eu estou aqui, preciso estar aqui, tenho que cumprir meu papel, tenho que ajudar as pessoas precisam da gente, e a gente tem que estar firme aqui, procurar se cuidar, né? Se preservar e enfrentar. E graças a Deus conseguimos superar, né, com a vacina. Participei, tive a honra, né, o orgulho de participar do primeiro mutirão, né, de vacinação que teve, dia 12 de junho, lá na Arena da Amazônia. Fiz questão de participar, né, isso já na 12 de junho não lembro agora a data exata, foi 21, né? 21, exatamente. Com a equipe lá, ainda na Sejusc, e isso foi muito enobrecedor, muito importante. Bom, estou aqui participando desse momento, né, de salvação, de ajuda às pessoas, né, que estavam ali se vacinando, e vacinei também. Então, essa carreira, né, ela propicia esses momentos ali de fazer história. Eu participei do primeiro mutirão de vacinação contra a Covid, no estado do Amazonas, dia 12 de junho. E isso foi muito bom. Então, todas as campanhas que tinha, eu fazia questão de participar, né, ativamente, porque eu entendia que não só uma obrigação, mas algo que ia me trazer essa satisfação, essa honra de poder, né, poder contar depois isso, essa história de ter participado, ter ajudado, servido as pessoas ali da maneira como eu podia. Liderar pelo exemplo, né? Você, além de ser um cidadão e estar envolvido diretamente com a melhoria de um bem-estar coletivo social, você também era líder. E aí, todas as pesquisas e estudos dizem que não basta você falar. É importante que você demonstre, faça na prática, que as pessoas vão espelhar, né, aquilo que você faz. Nesse período todo de carreira, qual que você considera ter sido o seu maior desafio? Qual foi aquele momento em que você disse assim, nossa, eu olho para isso aqui, não sei como eu vou resolver. Passou por aquilo, olhou para trás e disse assim, consegui, mas não foi fácil. Foi um grande desafio para mim. Eu acho que o primeiro grande desafio na Arcepan, na assunção do cargo, né? Apesar de já ter praticamente quase 30 anos de experiência, ter passado por vários cargos de gestão, de direção, e toda a experiência que eu tive, toda a trajetória que eu tive em vários órgãos, eu te confesso que eu tremi nas bases, né? Quando surgiu essa oportunidade, esse convite para assumir a agência reguladora, eu tremi nas bases. Isso para mim foi até hoje, um grande desafio que eu encarei e estou encarando até hoje, né? E estou enfrentando até hoje. É um desafio diário de exercer esse cargo da melhor maneira, edificar, né? Edificar no serviço público, construir, fazer a coisa acontecer, não ser só mais um, né? Como você falou no início, deixar um legado, né? Essa é a minha grande preocupação, é isso que eu persigo, deixar um legado. Bom, o que eu fiz durante essa oportunidade? Já que eu sempre quis as oportunidades, né? E muitas vezes criticava os outros por não fazer, agora estou sabendo, agora estou tendo a oportunidade e entendendo que muitas vezes a gente não consegue mesmo, tem dificuldades de conseguir as realizações. Mas se você esbarrar na primeira dificuldade e simplesmente se acomodar, realmente aí não acontece nada, né? E, infelizmente, há muitos que têm
essa atitude, né? Ou a falta de atitude, né? De enfrentar e buscar meios de solucionar os problemas. Então, acho que o desafio de ter ingressado, né, nessa missão, aceitado essa missão, dada pelo governador Wilson Lima de dirigir a CEPAM. Regulação é algo que eu não tinha informações, não tinha conhecimento, só o conhecimento geral, né, das outras agências reguladoras, mas procurei estudar, procurei conhecer, e hoje eu digo que é uma área encantadora. Acho que o servidor público que gosta do serviço público, porque tem as suas nuances, né? A regulação, ela te dá a oportunidade de, buscando o aprimoramento profissional, conhecimento, mas de você estar se relacionando com grandes agentes econômicos ali, né? Com o mercado, né? Você está participando ativamente do desenvolvimento econômico do mercado no setor, nos setores regulados, ao mesmo tempo que você lida com os usuários, as pessoas, nas mais diversas classes, né? E é importante esse contato para ter o feedback dos serviços que são regulados. Então, é um ambiente que te proporciona esse leque de oportunidade de você dialogar, de você ter contato, conversar, ouvir, né? Não só um segmento, mas vários, né? Vários segmentos. Então, isso é um diferencial que eu vejo na regulação e que é muito prazeroso, né? Você está muito honrado com isso, sabe? Muito realizado de estar exercendo esse cargo e entendendo a importância, né, da agência da regulação do Estado do Amazonas, no transporte, no gás, entendendo a importância do papel da agência para que os serviços sejam aprimorados cada vez mais, que melhorem, né, tenham uma qualidade cada vez melhor, a questão da segurança no transporte, a questão do desenvolvimento do gás no nosso estado. Então, essa oportunidade de poder pegar nas ferramentas e edificar, isso não tem preço, né? Como diz aquele comercial lá. E hoje, né, como diretor-presidente da CEPAM, você tem uma rotina bastante diferente da que você estava acostumado em outros cargos, porque é uma lógica de administração um pouco diferente. Você, né, começou a explanar para a gente falar um pouco dessa relação com o setor comercial, com algumas frentes econômicas e, ao mesmo tempo, com o cidadão, com o usuário. Para a gente conseguir entender com mais clareza qual é o papel, como funciona a CEPAM, explique para a gente hoje quais são as principais frentes de atuação, aquilo que ela presta de serviço para a sociedade e para os setores econômicos com os quais está relacionado. Certo. A agência reguladora, as agências reguladoras, elas foram criadas a partir das privatizações ali nos anos 90, né? Começaram a ser privatizadas ali as telecomunicações, né? Em vários setores do governo federal, e a partir do momento em que essa atividade pública passa a ser executada por um ente privado, ou até mesmo por entes públicos criados para isso, verificou-se a necessidade, né, em modelos americanos, europeus que já existiam, de ter uma entidade própria para fazer a regulação, a fiscalização, a normatização desse serviço executado principalmente por agentes privados, né, que é a grande maioria. Então, esse serviço passa a ser executado por um ente privado e aí a agência reguladora vai fazer essa fiscalização do contrato para saber se o serviço está sendo feito dentro dos padrões, aplicar as sanções quando necessário, plano de expansão, né, investimentos para melhoria do serviço. Então, esse é o papel da agência. Então, aí tem as agências nacionais, aí a Anvisa, né, que foi muito importante no momento da pandemia, na aprovação de vacinas, a ANAC, da Aviação Civil, a ANA, que é a Agência de Águas, aí aqui no estado do Amazonas a CEPAM, que já foi a Arsan, agora é a CEPAM, temos a AGEMAN no município de Manaus. Então, no nosso caso, né, no caso da ARCEPAM, são 3 áreas de regulação, que é o transporte intermunicipal rodoviário, o aquaviário,
que passou a ser regulado a partir de 2021 com a lei do hidroviário, e o gás natural, canalizado. Então, são essas 3 áreas de regulação. Então, no caso do gás natural, né, existe um contrato de concessão com a Cigás, que é uma sociedade de economia mista, né, uma entidade que é parte privada, parte pública, e que é a concessionária do gás canalizado. Então, a ACEPAM fiscaliza esse serviço prestado, se o serviço está sendo prestado de acordo com os padrões, como eu falei, se a expansão está ocorrendo, né, se estão sendo cumpridas todas as leis, as normas atinentes à questão do gás canalizado. No caso do transporte intermunicipal rodoviário, se as passagens estão sendo cobradas num valor que a ACEPAM autoriza, horários, as condições dos veículos, a condição do serviço, as embarcações, que é um grande desafio nosso. O hidroviário é um grande desafio, né? Estamos falando aí de mais de 5 milhões de passageiros ano no estado do Amazonas, é o maior volume, né, de passageiros que utilizam o transporte rodoviário do Brasil, do lado do mundo. Então é um grande desafio. A extensão, exatamente, a extensão dos nossos rios. Então isso oferece um desafio imenso, né, para a agência, para o governo do estado do Amazonas, mas que nós estamos trabalhando fortemente para passar a regular efetivamente, né, concluir todo esse processo de regulamentação para que a gente possa oferecer um transporte mais seguro, com mais qualidade, com preço justo, né, com modicidade tarifária. Então, basicamente, é esse o trabalho das agências reguladoras, né, nas suas áreas. Então, no caso aqui da ACEPAM, transporte intermunicipal rodoviário, aquaviário e gás natural. Então, nós regulamos esse serviço, para que esse serviço seja prestado da melhor maneira possível. Hoje, o que você considera ser o principal desafio do presente e do futuro também da ACEPAM? Hoje, o hidroviário, por estar em processo, né, de implantação, é o nosso grande desafio, né? É a nossa grande frente de batalha hoje, né? Porque nós precisamos concluir esse processo, fazendo o credenciamento das embarcações e, a partir daí, fiscalizar o serviço, né? Montar a estrutura necessária aí para atuar em mais de 40 municípios onde tem os portos, né? Então, esse é um grande desafio. Desafios futuros, aí entram as outras áreas também, né? Porque nós precisamos também aprimorar o serviço do transporte rodoviário. Estamos num processo de transição da rodoviária de Manaus, que está saindo ali daquele local ali em Flores, né? E vai lá para o Lago Azul, né? Uma parceria, um convênio entre o governo do estado do Amazonas e a prefeitura, né, de adequação do T6 para que seja o novo terminal rodoviário de Manaus. Nós estamos acompanhando a execução desse projeto, né, vai ser um ambiente muito melhor, maior, com mais conforto, com mais segurança, e para que o serviço também seja oferecido da melhor maneira. E o gás, um desafio grande nosso aqui é a consolidação do consumidor livre de gás, que são consumidores que consomem a partir de 300 mil metros cúbicos mês de gás, aí grandes indústrias, comércios também que têm um grande volume de mercado de gás, porque isso é desenvolvimento econômico, né? Isso é importante. Então, e também o segmento residencial, principalmente baixa renda. Estamos trabalhando na regulamentação da tarifa social do gás, né, para que haja descontos, juntamente com a Cigás, para que haja descontos para famílias de baixa renda, que possam pagar uma tarifa diferenciada, ter um desconto, né? Então, a ampliação do fornecimento da rede de gás, principalmente para que chegue a famílias mais pobres, esse é um desafio para o futuro também que nós estamos enfrentando, né? Para que a gente consiga levar benefícios do gás natural realmente para a população, né? Em várias áreas. Então é um desafio muito grande, o governador está muito empenhado nisso também, e a CEPAM está enfrentando isso da melhor maneira, com muita vontade de fazer. Eu tenho uma equipe pequena, mas uma equipe muito grande de vontade de trabalhar, né? Isso para mim é algo que me motiva também, ver aquele grupo pequeno que está no sol agora, lá na M10, lá fiscalizando o transporte, para que haja segurança nesse serviço. Então isso é o gás que a gente utiliza para a gente seguir em frente, né, e enfrentar esses desafios que são muito grandes.
Bom, vocês acabaram de ouvir boa parte importante de quem é o diretor-presidente da CEPAM. Agora a gente vai conhecer um pouco mais de como você se define como pessoa. Quando você precisa falar sobre o João Rufino Júnior pessoa, quais são os valores, as características que você aborda e apresenta? É sempre difícil a gente falar da gente mesmo, né? Difícil falar. Pessoalmente é mais difícil, né? Eu acho que o espaço que a gente cria aqui do podcast, do Inspiradores, é justamente para que as pessoas se conectem com a essência da pessoa que está hoje em uma função de gestão, de destaque empresarial, para que a gente consiga mostrar para as pessoas a mensagem de que antes de ser um bom gestor, um bom empresário, alguém de sucesso, tem uma pessoa lá dentro. E quem é essa pessoa no seu caso? Conte para a gente. Uma pessoa que está em constante processo de aprendizagem, né? Eu acho que ter essa certeza de que você não sabe praticamente nada, né? Eu acho que isso te abre os horizontes, né? Então, hoje, e entendendo a importância, né, de hoje em dia, desse convívio, de você exercer tolerância, procurar se colocar no lugar do outro, né? Procurar entender as dores do outro, isso me fortalece, né? Isso me traz um aprendizado muito, muito importante e eu me sinto muito bem com isso. Então, eu procuro ser uma pessoa que eu não gosto de me definir, né? Eu acho que essa definição ela é eterna. Vamos definir talvez lá quando estiver próximo de passar para um outro estágio, né? Eu acho que definição hoje, você é uma pessoa hoje, amanhã você é outra, não no sentido de mudar de personalidade, né? Mas no sentido de aprender, né? De enxergar as coisas de uma forma diferente, no, no sentido de aprender e conviver melhor. Em casa, no trabalho, em qualquer meio. Então, eu me defino como uma pessoa que está o tempo todo buscando aprender, buscando entender, buscando me aprimorar como pessoa e me relacionar melhor com todo mundo, né? Com aquela pessoa que eu tinha dificuldade, poxa, qual é a dificuldade que eu tenho de me relacionar com essa pessoa, de me comunicar? O que está faltando? Será que não sou eu mesmo? Então, buscar enxergar quais são as minhas limitações e buscar ampliar isso. Eu acho que ampliar as limitações, né? Poxa, como eu falei, eu há 20 anos atrás eu não me imaginava dando uma entrevista. Eu iria gaguejar demais, eu ia ficar pálido. Trabalho de faculdade eu era daqueles que tremia a mão, né? E fui, pô, mas qual é a minha dificuldade nisso aí? Por que não? Ir exercendo, trabalhando, estudando. Então, eu me defino como uma pessoa que está em processo contínuo de aprendizagem para a vida, né? Não só aprendizagem acadêmica, profissional, mas para a vida. Acho que essa aprendizagem é a mais importante, né? Não adianta você ser um excelente técnico, uma pessoa que tem todos os títulos acadêmicos, mas se você não sabe conviver, uma pessoa antipática, uma pessoa que não sabe ouvir, não sabe conversar, é uma pessoa egoísta, né? Então, eu acho que aprender a viver nesse sentido de dialogar, conversar, entender e buscar ampliar os seus limites, eu acho que isso é mais importante e eu busco ser essa pessoa, tá? Um aluno, um eterno aluno da vida. É isso que eu sou. O que você considera hoje ser teu grande propósito, aquilo que faz você acordar feliz, querendo viver cada dia mais e melhor? Eu tô muito, muito mergulhado, né? E não é diferente. Eu acho que todos os gestores que estiveram contigo, talvez todos tenham a mesma. A gente dorme pensando na solução de um problema e acorda pensando na solução de um problema. É mais ou menos isso, né? É porque o tempo é curto, né? Muita coisa. E tem a família também. Eu tenho um filho de 6 anos. Tenho 2 filhos, um de 6 anos que mora comigo, um de 22, que mora em Cascavel, no Paraná. Que você tem ainda que, né, dedicar tempo, paciência. Então, quando eu acordo, que eu dou um beijo no meu filho, eu dou um beijo na minha esposa, e já vem a CEPAM na minha cabeça. O que eu tenho que fazer hoje? Qual é o desafio de hoje, o desafio de amanhã, o desafio da semana que vem?
E, e aqui, sem nenhuma falsa demagogia, sabe? Eu gosto de servir. Eu gosto de ver uma pessoa ser bem atendida, ela poder enxergar o serviço público de uma maneira é, diferente do que muitas vezes fala, não trabalha, não faz. Não, não, não. Nós temos as nossas dificuldades, mas a gente busca dar o melhor. E é isso que eu procuro imprimir. E é isso que me motiva, né? É poder fazer algo de bom na minha área de atuação para que a vida das pessoas seja melhor, né? Então eu tenho essa oportunidade muito grande, né? Em relação a transporte, principalmente. Então isso me motiva muito, né? Enxergar alguém, poxa, melhorou isso aqui, esse serviço está melhor, que bom, isso está bom, a rodoviária vai ser melhor, a embarcação vai ser melhor. Então isso é a minha motivação, de enxergar no horizonte de melhorias, né, a satisfação das pessoas por estar exercendo, né, por estar vivenciando essa melhoria na sua vida, porque não é importante, né? É fundamental que as pessoas consigam enxergar isso, que ela tem a sua vida, tem as suas dificuldades, mas pegando um ônibus ali e indo para o município, poxa, um serviço bom que não atrasa, que é eficiente, isso traz acho que uma sensação boa. Então, contribuir para que as pessoas tenham boas sensações é o que me motiva, assim, que as pessoas se sintam com mais conforto, com mais segurança. Então, isso me motiva muito. O que eu preciso fazer hoje para que isso aconteça? É mais ou menos isso. Muito legal. E aí, já que você trouxe aí o tema da família, você falasse pra gente o que que a família representa, significa para você como pessoa, como trabalhador, dentro do teu universo de vida ali. O valor família, o que que significa? A família assim, é o esteio, né? É a base, né, de tudo. Eu busco também acordar todos os dias, trabalhar, pensar, muito pensando na minha família, né? Bem pensando na minha família. E eu converso muito, né? O meu filho de 6 anos, hoje tem 6 anos, mas já com uns 4 anos já falava Archepan, papai é da Archepan. E eu falo para ele, né? Procuro explicar qual é a minha função, a minha tarefa. Com a minha esposa, eu converso muito, muito mesmo. Eu acho isso. Essa coisa de levar coisa do trabalho para casa, da casa para o trabalho, eu acho que isso não é uma verdade absoluta, né? Não leva lá, não. Você tem que escolher, lógico, obviamente, né? E eu gosto de conversar com a minha esposa desde que ela gosta também, né? Muitas vezes ela, e aí, como é que foi e tal? A reunião, o evento, e eu falo, né? E aí há uma troca de experiências, né? De conhecimento e tal. Acho que isso a gente aproveita também para conversar. O inverso, não, eu procuro não trazer coisas de casa para o trabalho, principalmente aquilo que de repente vai chatear, vai alterar o meu humor. Não posso. Não tenho, as pessoas não têm a obrigação, né, de conviver com o meu mau humor, que eu procuro evitar. Eu deixo no carro, deixo em casa, não procuro trazer. Mas as coisas do trabalho eu gosto de discutir, né, com a minha esposa, até com o Diego de 6 anos, no Archepan. Papai era presidente da Archepan, é engraçado ele falando assim. Família, a minha mãe, eu tenho minha mãe, já idosa, minha velhinha, que assim, é uma pessoa, como eu falei lá no início da conversa, foi quem segurou a onda lá quando meu pai saiu de casa, ninguém tinha emprego, ninguém tinha renda, e ela que foi trabalhar e sustentar 4 filhos, né? Eu tenho uma irmã já falecida, uma irmã mais nova, então são mais dois irmãos. Então a gente procura sempre eu sempre procuro estar próximo no sentido de, e aí, como é que tá? Tá precisando de alguma coisa? Como é que você tá? Conversar um pouco também. Naturalmente se distancia, né? Você passa a ter uma outra família, mas eu procuro estar sempre conversando, sempre procurando entender o que está acontecendo. E é isso, família, nossa, eu não consigo enxergar a minha trajetória até aqui sem o apoio da minha família, sem os conselhos da minha mãe, né? As broncas da minha mãe, os cabos de vassoura que ela quebrou na minha costa.
várias vezes. Isso me forjou, isso me ensinou muito, né? Então, família pra gente é a nossa essência, eu acho, né? Para além da questão religiosa, espiritual, que também é muito importante, obviamente, mas família, assim, é difícil você definir numa palavra, né? O que representa a família? É tanta coisa importante, mas essa essência, né? É a tua essência, faz parte da tua essência, faz parte da tua vida, né? Do teu dia a dia, é tudo. Para a gente caminhar aqui para a finalização, nós hoje temos um grupo muito grande de jovens, de adolescentes e jovens que estão iniciando também a sua carreira como você há mais de 30 anos iniciou aí essa jornada dentro da gestão pública e em outras áreas também. Eu queria que você deixasse uma mensagem com base na tua experiência, na tua trajetória, uma mensagem para esses jovens que hoje olham para o futuro, às vezes com muita dúvida, muita incerteza, porque é um momento complicado da nossa vida e que não sabem bem o que fazer. Como você lá atrás também teve muitas dúvidas de como conduzir ali a tua trajetória profissional para chegar até um cargo de gestão estratégica como você ocupa hoje, já ocupou tantos outros. O que você deixaria de mensagem aí, de inspiração para que eles, olhando, conhecendo a sua trajetória e tantas outras parecidas como a tua, possam olhar e, puxa vida, é um caminho interessante a seguir? Acho que acreditar. Acho que os jovens têm que acreditar. Acreditar que vão conseguir, acreditar que as dificuldades elas vão surgir, que elas fazem parte de toda essa caminhada, desse processo, mas acreditar, esse acreditar, ele te dá a motivação de continuar, de se aperfeiçoar, de buscar crescer. Eu acho que é importante ouvir as pessoas, os mais experientes, é muito importante isso, porque tem muita coisa boa ali, interessante, porque eles também foram jovens, né? Ainda que em gerações diferentes, mas buscar também se relacionar, é difícil isso, muitas vezes os jovens buscam se relacionar com outros jovens, né? Mas eu acho que isso quando você também não, e aí eu falo em qualquer meio, né? Ouvir, né, uma pessoa mais experiente, né? Ou parente, ou amigo, ou um colega de trabalho, no caso dos estagiários, que hoje é dia do estagiário, né? Ouvir, dar atenção também, né? Não ficar só ali naquele círculo natural, né, de convivência, pessoas da mesma faixa etária. E acreditar, perseverar, não esmorecer na dificuldade, vai errar, vai tomar decisões erradas. Quem é que toma só decisões certas na vida? Né? Você vai tomar decisões, é buscar evitar isso, né? Fazer uma gestão de risco ali em certas decisões. Eu tomei algumas decisões que talvez hoje eu não tomaria, deram certo, mas talvez eu não tomaria, né? Então, assim, não ter receio de encarar desafios novos, né? Não ter receio, não ter essa coragem de encarar novos desafios, porque isso certamente, no mínimo, vai te trazer um aperfeiçoamento pessoal, né? Uma vivência em outro ambiente. Isso te traz, se não trouxer o objetivo financeiro, né, a melhoria financeira profissional, mas traz um aprendizado, novas amizades, novos relacionamentos. Então, acho que acreditar que você vai chegar aonde você quer chegar, né? Procurar saber onde você quer chegar também é importante isso, que às vezes as pessoas não sabem o que querem fazer da vida, né? É importante. E se preparar para isso, entender que vai ter dificuldade, procurar se relacionar da melhor maneira com as pessoas, entender as pessoas, isso é muito importante, né? Não se isolar, né? Se preservar, é muito importante também isso, e entender que a vida, todo dia você tem a oportunidade de aprender, todo dia é uma oportunidade de aprendizado, aprender alguma coisa e evoluir. Acho que esse é o caminho. Olha só, essa foi a nossa oportunidade de aprender com uma história tão inspiradora, tão bacana, né? Tão parecida com a de muitas pessoas que vão assistir aí, vão entender que esse processo da vida, das experiências, do aprendizado que a gente, ao longo da nossa vida, vai construindo é o que nos faz as pessoas que nós somos hoje.
essas experiências elas precisam ser valorizadas, vistas, divulgadas, e é para isso que nós criamos o podcast Inspiradores, para que muitas pessoas possam conhecer essas histórias que eu tenho certeza que você teve poucas oportunidades de contar e compartilhar com as pessoas com quem você já trabalhou, com as pessoas com quem você trabalha hoje, e que, a partir da visão do ser humano que você é antes de um gestor público, com toda certeza vão olhar para você de uma forma diferente, porque elas vão se identificar com muitas dessas histórias que você contou aqui para a gente, viu? Quero te agradecer imensamente pela disponibilidade, por ter vindo aqui contar, vencer um pouco ainda essa timidez que de vez em quando ainda quer botar as garras para fora, né? Para falar um pouco de você. É sempre mais difícil a gente falar da gente, né? Falar do trabalho, do outro ali, né? Elogiar o outro é mais difícil. Reconhecer, às vezes, as nossas próprias conquistas é mais complicado. A gente mesmo se julga ali, será que eu mereço tudo isso mesmo? E é importante que espaços como esse sejam utilizados para que as pessoas entendam que não existe mágica. A nossa vida, a nossa trajetória, ela é feita com base em tudo aquilo que nós construímos, inclusive com os erros, inclusive com as decisões erradas que se tornam aprendizados. Então, muitíssimo obrigado mais uma vez pela presença. Esse foi o podcast Inspiradores com o diretor-presidente da ACEPAN, João Rufino Júnior, que aceitou o nosso convite de vir contar um pouco dessa história por trás desse gestor incrível que já passou por tantas secretarias, tantos desafios e agora está na direção, na presidência da ACEPAN. Eu que agradeço, Rafael, a oportunidade, muito prazerosa, e sempre que houver o convite, estarei aqui. Tem muitas outras histórias, algumas não dá para contar por causa do horário, né? Mas... melhor evitar. Melhor evitar. Mas é um prazer. Foi um prazer e sempre será que voltar aqui para contar outras histórias aí. Agradeço a oportunidade, um abraço a todos e acredite que você vai chegar em algum lugar. Saiba onde quer chegar e acredite que você vai conseguir chegar. É isso, muito obrigado, viu, pela companhia, por estar conosco aqui nesse vídeo, mais um episódio do podcast Inspiradores. Segue aqui o nosso canal, ativa aí as notificações, porque nós temos uma agenda cheia de pessoas com histórias fantásticas para você conhecer e se inspirar também. Compartilha aí com todo mundo e deixa pra gente nos comentários agora o que inspira você, o que faz você olhar e dizer, puxa vida, isso aqui é inspirador para mim. Compartilhe com a gente nos comentários, que isso vai ser muito bacana de a gente trazer para as redes sociais e trazer conteúdos aqui que ajudem você também a se inspirar cada vez mais. Muitíssimo obrigado pela companhia e até o próximo episódio do podcast Inspiradores.